Homens da Galileia, porque estáis admirado, olhando para o céu, este Jesus há de voltar do mesmo modo que o vistes subir. Aleluia! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, um bom dia para todos. Bom dia. E sejam todos bem-vindos a esta nossa celebração de louvor e ação de graça, hoje celebrando a ascensão do Senhor, que nós também possamos reacender o nosso coração na chama do amor desse Deus que vai para junto do Pai para ser o nosso eterno intercessor. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Cantemos o perdão de Deus. Quero confessar a ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador, diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Que eleição, Cristo Deus, que é Pai de amor e de infinita misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos o nosso Deus cantando. Glória a Deus nas alturas, glória, e a nós a sua paz, glória, glória, glória a Deus nas alturas, glória, e a nós a sua paz, Senhor Deus do céu, Deus Pai onipotente,
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graça, pois membros de seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, a igreja vive e age para proclamar e testemunhar a presença gloriosa de Jesus em nosso meio. Ouçamos com atenção as leituras de hoje. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, estavas unido em grupo de mais ou menos 120 pessoas. Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua morada, nem haja quem nele habite, e ainda que outros ocupem o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João, até ao dia em que foi elevado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha de sua ressurreição. Então eles apresentarão 2 homens, José, chamado Batsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida disseram esta oração: Senhor, Tu conheces os corações de todos, e mostra-nos qual destes 2 escolhestes para ocupar neste ministério e apostolado o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os 2. A sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Palavra do Senhor. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu
Gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu, no toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai que pertence à glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecer, que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos. De acordo com a sua ação e força onipotente, Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda nos seus pés mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ficar de pé e acolher o Evangelho. O Senhor vem falar conosco. Aleluia, 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 aleluia. Mais forte. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e lhes disse: Ide pelo mundo inteiro
e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que o acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Por reino de Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Entregamos cada palavra que aqui será dita nessa direção espiritual ao coração imaculado da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Paz bem, bom dia a todos, aqueles que eu ainda não cumprimentei. Agradecer a presença do Padre com a gente. Obrigado de coração, Padre, também pela permissão de me falar neste momento aqui para a comunidade. Então, para nós da comunidade Voz dos Pobres, que eu falarei aqui é uma direção espiritual. E para os demais que ainda não são missionários ou estão participando aqui, também fica como uma orientação, rumo a Deus, rumo que o Senhor Jesus espera de nós. Então, como poucas vezes eu venho a Brasília, então faço questão de fazer essa direção com vocês. E por providência de Deus, hoje, no domingo que a igreja celebra a Ascensão de Jesus, Jesus nos deixa um exemplo muito claro do seu jeito de pensar, do seu jeito de conduzir, do seu jeito de encarar as coisas, de enxergar as coisas, às vezes tão diferente do nosso, né? Jesus poderia, depois da sua ressurreição, ele poderia, para mostrar sua força, para mostrar seu poder, aparecer dentro do palácio de Pilatos, só ficar ali parado para Pilatos ver ele. Você não mandou me crucificar, eu aqui? Ou no sumo sacerdote, ou diante de Herodes, ou ele podia aparecer lá no templo de Jerusalém, ficar lá na frente e não falar nada, só a presença dele iria assustar. Mas o jeito de Jesus conduzir as coisas, e é o jeito que nós que queremos seguir Jesus devemos nos comportar, é de uma forma discreta, de acordo com a verdade e com simplicidade. Não querer mostrar poder, não querer se mostrar autoridade,
não querer nenhuma regalia pelo posto que ocupa, não querer nada a mais que os outros têm por causa do cargo que você exerce. Ontem eu brincava com o Paulinho na hora da janta, né, Paulo? Ali tem uma fila muito grande para pegar o cachorro quente lá e nós lá atrás, né? A gente brincar, cadê a mesa do ministro geral? É assim que eu quero que a comunidade seja. Simples assim. Sabe, eu não gosto. As formalidades são, em alguns momentos, boas. Não vamos dizer que são diabólicas, não são. Formalidade, nos momentos certos, são coisas boas. Faz parte da cultura humana, né? Alguns momentos. Mas muitas vezes as formalidades criam distâncias entre as pessoas. Muitas vezes as formalidades também esfriam as relações. Esfriam, deixa tudo muito mecânico, muito eficiente, não pode falhar, né? E nossa comunidade, graças a Deus, não que a gente não se esforce para fazer tudo certo, mas quase sempre 90% não dá tão certo, né? Mas o que importa não é isso a gente faz o melhor de nós. Jesus fez questão em todos os momentos da sua vida, e nós devemos nos desafiar a conhecer Jesus. Eu desafio hoje aqui em Brasília a cada missionário da nossa comunidade a não ter medo de procurar conhecer Jesus, porque Jesus não é bem assim como nós ouvimos dizer. É preciso ter coragem, e para ter coragem, como o Papa Francisco disse, é preciso ter coragem e confiar que Jesus está acima de qualquer estrutura. É preciso ter coragem de querer conhecer Jesus, mesmo que conhecendo Jesus, esse Jesus não se encaixe no perfil que nós traçamos para Ele. Não ter medo de conhecer Jesus. Às vezes o nosso medo nos impede, vamos viver a vida inteira vivendo um ritualismo. Rito sobre rito, formalidade sobre formalidade, eficiência, se busca eficácia, eficiência, resultados. E na verdade, na prova final, lá no Evangelho de Mateus, Jesus diz bem claro que vai cair na prova final, hein? Tive fome, tive sede, estava nu. Jesus coloca como centro da ação missionária do cristão o contato com o outro, o contato com os que sofrem, o contato com os pequenos. Jesus não só curava, Jesus tocava. Jesus fazia questão de ir até e tocar. Jesus gostava de ir e tocar, para nos ensinar também. Ontem eu, o Guna e o irmão, quem mais foi? Guna, eu e você? O Junipro e o irmão Cláudio fomos um hospital psiquiátrico aqui, e lá tem uma grade grande, assim, um campo aberto, onde ficam todos os nossos irmãos com deficiência mental ali, de vários graus de deficiência mental. Uns praticamente estão de alta, outros a gente percebe que tem um grau mais elevado de deficiência. Quando nós chegamos lá, um gritou assim para mim no canto, assim, ele vindo e falou: padre, ele pensou que eu era padre, padre, fica com a gente aqui, padre, fica com nós, pelo amor de Deus. Onde você estava, padre? Você esqueceu nós aqui? Não deixa a gente aqui não, fica aqui com a gente. E nós tocamos a mão de cada um, conversamos com eles. Depois até deixei o irmão Junipro lá, sentado lá, ficou de castigo lá umas 2 horas, debatendo lá, conversando. E tudo isso, cada olhar de cada um deles ensinava para mim o Evangelho. Sabe, era como se cada olhar daquele, cada palavra que eu ouvi, teve um lá que disse assim: padre, você não sabe que
Jesus está no doente, mas no louco ele está 2 vezes. Alguma coisa parecida com isso, né? Aí citou umas passagens bíblicas lá. E eu disse para ele, e o Buna vai providenciar para que isso se realize aqui, que a gente vai ter uma pastoral trabalhando lá com eles, para ouvir eles, ouvir suas dores, seus sonhos, ver suas lágrimas, né? Nem deixaram a gente entrar da grade para dentro, mas nós podíamos enfiar a mão e tocar na mão deles, e conversamos com eles, tocamos eles. Mas se Deus quiser, vamos conseguir fazer lá um trabalho pastoral lá dentro, porque penso que é o que o Senhor Jesus espera de nós. Sair um pouco da nossa zona de conforto, que é muito fácil cumprir regras, viu? É muito fácil você botar uma regra e ficar cumprindo ela, e deixar que ela te torne uma pessoa tão frio quanto o papel onde ela está escrita. Todas as regras são importantes, desde que elas te levem a Deus e ao próximo. Porque se ela servir para matar, como aqueles judeus que levaram até Jesus aquela pecadora que foi pega em adultério, e que estava escrito de verdade, eles não estavam mentindo, estava escrito na lei que a mulher pega em adultério deveria ser morta, apedrejada em público, e eles cumpriam isso, eles cumpriam a regra, e achavam que assim estavam agradando a Deus, e diante de Jesus jogam ela e falam para ele: olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e na lei está escrito que devemos apedrejá-la. E Jesus, por isso que eu disse que tem que ter coragem para conhecer Jesus, tem que ter coragem para querer conhecer Jesus, o verdadeiro Jesus, não aquele Jesus que a gente pinta. É preciso ter coragem. E Jesus fala: tá bom. Depois de um tempo, abaixa-se, olha nos olhos da mulher caída, e depois de um tempo, Jesus diz: pois bem, então aquele que não tiver pecado, nunca joga a primeira pedra. E todos, um a um, foram saindo. Alguns saíram com o coração convertido, outros saíram, veja só, por causa da lei. Sabia? Porque a lei também judaica dizia que o homem que diz que não tem pecado, peca. Então, se eles jogassem aquela pedra, eles também infligiam a lei. Então, diante da mesma proposta que Jesus fez, uns se deixaram dobrar pelo amor, outros pela lei. E para nós, missionário Voz dos Pobres, eu peço como fundador que a gente sempre use o coração, sempre use a compaixão. O Papa vai proclamar agora o ano jubilar da misericórdia, jubileu da misericórdia, e eu estou aqui com a carta que ele escreveu, a última carta que o Papa escreveu agora sobre a misericórdia e vultos, o rosto da misericórdia. E eu vou partilhar com vocês capítulo 15 desse escrito do Papa, que fala um pouco sobre a nossa realidade de ser humano diante de Deus. Ele diz assim: misericordiosos como o Pai é o lema do santo ano que ele proclama. Na misericórdia nós temos a prova de como Deus ama. Ele dá tudo de si mesmo, ele dá para sempre, ele dá gratuitamente, e ele dá sem pedir nada em troca. Jesus vem em nosso auxílio sempre que o invocamos, e é significativo a oração diária da igreja comece com essas palavras: Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos sem demora. Ele vem para nos salvar da condição de fraqueza em que vivemos, e a ajuda dele consiste em fazer-nos sentir a sua presença e a sua proximidade. Eu quero que vocês meditem bem sobre essa frase do Papa. Eu falei o 15, mas é o 14, tá? Que eu vi o 15 aqui na frente, é o 14.
Ele vem para nos salvar, Jesus vem para nos salvar da condição de fraqueza em que vivemos. Porém, a ajuda dele consiste em nos fazer sentir a sua presença e a sua proximidade. Então, não devemos, como ontem, não sei se foi o Paulinho ou o Márcio que pregou, não devemos esperar de Jesus respostas humanas. Ele vem nos socorrer, sim, diz o Papa, mas a ajuda dele consiste em nos fazer sentir a sua presença e a sua proximidade. Ele não vem como um super-herói, ele não vem como um resolvedor de problema, ele não vem como, dizem os protestantes, trazer o livramento. Ele vem trazer sua presença, ele vem estar conosco, ele está onde a gente viu ontem lá, com os nossos irmãos deficientes mentais. Jesus está com eles lá, e é importante que a gente também queira estar lá, se a gente quiser estar com Jesus. Jesus está com os pobres de rua, mas por que Ele não resolve o problema dos pobres de rua? Porque Ele nos criou para ajudar a fazer isso. Ele vai resolver por nossas mãos, por nosso empenho, por nosso trabalho. Ele não exerce uma autoridade como um rei humano, que impõe coisas, que gosta de mostrar que resolve problemas. Ele vem em nosso socorro com sua presença, a presença dele. Então, por isso que às vezes quando o Paulinho fazia a meditação sobre a adoração, sobre as palavras que às vezes dizem que nós somos acostumados, né, com problemas e com isso, com aquilo, que nós se conformamos, mas na verdade nós sabemos que tudo está nas mãos de Deus. Tudo que está em nosso alcance nós fazemos, mas nós sabemos que para nós basta estar junto com Jesus. Nós se empenhamos com todas as nossas forças, com todas as nossas fraquezas, em tudo que o Senhor nos pede, tudo que a igreja nos pede, mas sabemos que não contam os resultados. E o Papa, ainda naquela primeira encíclica dele, Evangelho Gaudium, ele diz assim: não julguem as obras pelos resultados pastorais. Porque a gente está ali, a gente contabilizado, a gente cuida de 180 irmãos aqui e fulano, mas qual que é o nome dele? O nome eu não sei. O ser humano não é número. O ser humano não é número. O Padre Joãozinho, para a gente terminar, o Padre Joãozinho uma vez pregando disse que teve um sonho, e alguns conhecem já que eu já falei isso, mas ele teve um sonho que ele estava no purgatório, ele morreu, foi para o purgatório e queria entrar no céu. E aí o anjo que estava na porta disse para ele: tá bom, você passa ou para? Tá bom, então para você entrar aqui tá fácil. Tá vendo aquele rapaz lá? E tinha lá um rapaz no céu. Tô vendo, eu conheço ele. Ele cuida de carro em frente da minha igreja ali, da minha paróquia. Ele fica cuidando dos carros, eu conheço ele, de vez em quando eu dou algumas coisinhas para ele. Tá bom então. Então vai ser fácil você entrar no céu, diga o nome dele e entre. E ele falou, o Padre Joãozinho contando, que deu um desespero nele, que ele nunca perguntou o nome dele. Jesus nos convida para relações verdadeiramente humanas. E o Papa tem conduzido a gente a enxergar esse rosto humano. Ele tem conduzido, e aqui mais para baixo ele diz assim, agora sim no capítulo 15: abramos os nossos olhos, um pouquinho antes aqui. Neste jubileu a igreja se sente chamada ainda a ir cuidar das feridas, aliviar com óleo da consolação, enfaixar as feridas com a misericórdia, tratar com solidariedade e atenção devida às pessoas. Não nos deixemos cair na indiferença que humilha. A indiferença humilha. Olha o que o Papa diz: não nos deixemos cair na indiferença que humilha e na habituação com anestesia do espírito. Às vezes a gente, que nem nós poderíamos passar ali, e aqueles nossos irmãos deficientes mentais estão chamando: vem aqui, e o mundo nos
acostumou a se fazer surdo, a tratar com indiferença. Ah, não, que eles chamam todo mundo, sim, mas todo mundo não vai. Vai lá você. Vai escutar o ser humano. Se fosse você que estivesse do lado de lá da grade, como seria importante um olhar, calor humano, conversar com alguém. O mundo, o Papa diz, não nos deixemos cair na indiferença que humilha. A indiferença humilha. Às vezes a pessoa é até maltratada quando você é duro, tudo assim, mas quando você é indiferente, aí a pessoa fica humilhada, porque a pessoa já acha que não é mais gente. Você não ouve mais a voz dela, ela acha que a voz dela não se faz mais ouvir. O Papa diz assim: as nossas mãos apertem as suas mãos e estreitemos com eles e sintamos o calor da sua presença, e deixamos que eles sintam o calor de nossa presença, de nossa amizade e fraternidade. E o mais forte para nós, vós os pobres, que o seu grito, o grito dos que sofrem, se torne o nosso grito, e juntos possamos romper a barreira da indiferença, que frequentemente reina soberana, para esconder a hipocrisia e o egoísmo. Que o seu grito se torne o nosso grito. Então, que o grito dos pobres aqui de Brasília, que o grito dos doentes, dos que sofrem, se torne o grito da voz dos pobres aqui em Brasília. Para que a gente não use esse título de forma hipócrita, né? Que a gente não use esse título de voz dos pobres sem que a voz deles seja a nossa voz, sem que a nossa seja a voz deles. Então, agradeço também ao Guna e a Suzy, ministros da região, por tudo que organizaram com esforço esse encontro. Agradeço a forma discreta, principalmente do Guna, conduzir, e eu penso que essa é a forma que mais agrada a Jesus, na minha opinião. Aquele que é pastor, que serve de forma discreta, que nos momentos de muito júbilo talvez você vai ver ele sempre no canto, mas nos momentos que o negócio pegar, que tiver que assumir problema, dor, você vai ver ele à frente. É assim que é a liderança que Deus espera de nós, que se apresente nas horas difíceis e que seja discreto nas horas de alegrias, reconhecendo que tudo vem de Deus, volta para Deus e tudo depende de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs, elevemos os nossos pedidos, as nossas súplicas ao nosso Pai do céu. Pelo Santo Padre o Papa Francisco, pelos bispos do Brasil e da América Latina, para que tenham sempre a coragem de levar o Evangelho a todos e o façam na alegria do ressuscitado. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos governantes de nosso país, para que saibam respeitar os direitos humanos e se dediquem à promoção da justiça social, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todas
todas as pessoas que atravessam momentos de dificuldade interior e de provação, para que encontrem em Cristo a esperança e a força necessária para caminhar sem medo. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós aqui reunidos, para que sejamos sempre mais discípulos missionários de Jesus, por meio do exercício da justiça e pelo serviço da caridade. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Agora, cada um de nós, no íntimo do nosso coração, façamos os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Juntamente com o pão e o vinho, ofertaremos a Deus a nossa vida, o nosso coração, tudo que temos, tudo que somos, vamos colocar no altar do Senhor. e minhas irmãs, para que, levando ao altar do Senhor as nossas alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício santo
que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, nós vos apresentamos este sacrifício para celebrar a admirável ascensão do vosso Filho. Concedei por esta comunhão de dons entre o céu e a terra, que nos elevam com Ele até a pátria celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vencendo o pecado e a morte, vosso Filho Jesus, Rei da Glória, subiu hoje ante os anjos maravilhados ao mais alto do céu, e se tornou-se o mediador entre vós, Deus nosso Pai, e a humanidade redimida. Juiz do mundo e Senhor do universo, Ele nossa cabeça e princípio, subiu ao céu, não para afastar-se da nossa humildade, mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Pai de misericórdia, a quem sobe os nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unida no só corpo e governada por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Sérgio, os seus auxiliares, Leonardo, Valdir, José Aparecido e Marconi, e por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Neste momento de silêncio, rezemos por toda a Igreja espalhada no mundo inteiro, celebrando a ascensão do Senhor.
e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo, em que o vosso Filho único elevou à glória da vossa direita a fragilidade de nossa carne. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os vossos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisólogo, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e prece, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja que estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graça, partiu o pão e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Adoremos Jesus. Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Adoremos Jesus.
Meus irmãos e minhas irmãs, tudo isso é mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão ao céu, nós, vosso servo e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos deste, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos, ó Pai de bondade, que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênção do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Olhamos para Jesus, pão vivo e verdadeiro, pão que desceu do céu, pão que nos alimenta e nos fortalece. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor, que nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos, como Jesus nos ensinou: Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, ó Pai, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo aqui na terra esta vida de esperança, aguardamos a vinda gloriosa do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, Jesus, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. E neste desejo de paz, queridos irmãos e irmãs, saudemos-nos uns aos outros em Cristo Jesus. Não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade, Jesus, seja sustento e remédio para as nossas almas. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Somos todos nós, meus queridos irmãos e irmãs, os felizes convidados para participar do banquete do Senhor. Eis aqui Jesus, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado e a miséria do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Me alegro, Senhor, em poder te encontrar neste sacramento. O mesmo Deus, menino da manjedoura, o Deus da cruz. Glórias a ti, ó Cordeiro imolado, Deus vivo
Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Aleluia. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com as alegrias do céu, fazei que os nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós a nossa humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tem algum aviso? Tem algum comunicado? Ou não? Pode dar bênção? Então vamos receber a bênção do nosso Deus. Esse mesmo Deus nos abençoe hoje e sempre, nesse dia da solenidade da Ascensão do Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe no dia de hoje, quando o seu Filho penetrou no mais alto do céu e abrindo o caminho para a vossa ascensão. Amém. Deus vos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência quando vier para o julgamento. Amém. E vós, crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar a alegria de tê-lo convosco até o fim dos tempos, conforme a sua promessa. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Na alegria do encontro e de em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um bom dia para todos e que Deus os leve na sua santa paz para as vossas casas. Amém. Dia